Nós estamos tratando de uma série chamada Tumores Malignos, ou melhor, Cicatrizes, baseado no livro de Salmos. Toda a nossa série desse mês está no livro de Salmos. Nós já falamos na primeira semana, fissuras da alma, na segunda semana, fraturas expostas, e hoje nós vamos falar sobre tumores malignos. E o salmo escolhido para a nossa meditação é o 74, na versão linguagem de hoje. Ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do monte Sião onde moraste. Vem e anda sobre essas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria, e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores, cortando árvores com os seus machados. Com os seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente, queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos, não há mais profetas, e ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Ó Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos, e secastes grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra, e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti, lembram que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueça os seus gritos de raiva, não esqueça os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários. Amém. Fraturas expostas foi o tema da pregação da pastora Juliette semana passada. E hoje tumores malignos. Isso relacionado numa figura, figuradamente, numa analogia, numa comparação do que nós enfrentamos em nossas almas, principalmente, na nossa vida espiritual. Mas o que seria pior? Uma fratura exposta ou um tumor maligno? Fisicamente falando. Com certeza, uma fratura exposta, ela deve doer muito, muito. Eu nunca tive, espero nunca ter, e estou sujeito a ter, que eu ando de moto, inclusive. Mas, quando nós somos socorridos no hospital, com a tecnologia que existe e com a própria natureza da calcificação dos ossos, os ossos são colocados no lugar, mesmo que com pino, com parafuso, com ferro, enfim. E dizem até os especialistas que quando um osso ele é recalcificado ou ele é colado novamente,
ele fica mais forte do que ele já era. Agora, e um tumor maligno? Dá para consertar e colar num pronto-socorro? Será que resolvemos um tumor maligno colocando pinos e parafusos? Nós temos irmãos aqui na igreja enfrentando tumores malignos. E a rotina desses irmãos não tem sido fácil. Muitas perguntas passam na cabeça de alguém que tem um tumor maligno. Se nós que não temos, se nós abrirmos o resultado de um exame, de um tumor, e se ele der positivo, e se ele for maligno, o que se passa em nossa cabeça? Será que vamos viver? Será que vamos sobreviver? Do ponto de vista da medicina, da saúde, o que pode ser pior do que um tumor maligno? Trazendo isso para a mensagem do salmista, trazendo isso para a nossa vida espiritual, o contexto do salmista aqui é desolador. Esse é um texto do exílio. Não é um texto da época de Davi nem de Salomão, é um texto posterior. É um texto do exílio. Jamais os judeus imaginaram que Jerusalém seria invadida e seria derrotada. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade sagrada, a cidade santa, o lugar da habitação do Altíssimo. Não cabia na mente dos judeus que eles pudessem ser derrotados. Porque Deus habitava em Jerusalém, Deus habitava no templo. Mas eles abusaram da bondade de Deus, eles abusaram da graça de Deus, eles pecaram gravemente. Eles mesmos profanaram o nome de Deus, eles se esqueceram que a aliança que Deus havia feito com eles era uma aliança de dois lados. Era necessário fidelidade também por parte do povo. E por muitas e muitas vezes o povo de Deus pecou contra o Senhor. E Deus teve continuamente misericórdia deles, até que um dia, depois de tanto alertar o povo sem sucesso, Deus mandou o juízo, mesmo sobre Jerusalém, mesmo sobre o templo, a morada do Altíssimo. E a decepção foi total. A desilusão foi total, eles ficaram escandalizados, eles não entenderam nada, eles se decepcionaram com Deus, muitos apostataram, se tornando até mesmo descrentes. Trazendo esse contexto para os nossos dias, as situações correntes na nossa vida, que podem nos fazer chegar a este ponto também. Quando descremos não somente das pessoas, da vida, mas descremos até mesmo de Deus. Isso pode ser comparado a um tumor maligno. É esse assunto que nós queremos falar nessa noite. E queridos, há motivos sim para descrer, há motivos para descrer. O salmista diz aqui: ó Deus, por que nos abandonaste para sempre? O abandono. O salmista se sentiu abandonado. Como já disse aqui outras vezes, ser abandonado é uma das piores sensações que o ser humano pode passar. Sentir-se abandonado por Deus, aquele a respeito do qual nós aprendemos que é amor, que tem todo o poder, que é soberano, que realiza o impossível, é pior, é extremamente decepcionante. Muito mais decepcionante do que ser abandonado por um pai, por uma mãe, por um amigo, uma pessoa como nós, pecadores, com falhas. Deus não. Deus não é admissível. Não é admissível que Deus nos abandone. Ele não. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo.
Ele não. Por que o Senhor nos abandonou? O salmista está perguntando. E acontece de Deus não responder às nossas expectativas. E por mais que isto não signifique que Ele nos abandonou, nós nos sentimos, às vezes, abandonados por Ele. Um outro sentimento do salmista era a ira. Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Eu ouvi muitas coisas durante a pandemia, que Deus estava irado com a humanidade, por isso Ele estava mandando juízo sobre a terra, assim como eu já ouvi na década de 80 e 90, que Deus estava bravo com a humanidade, e veio o advento da AIDS para punir as pessoas. Como um Deus de amor pode fazer isso com a humanidade? Essas perguntas passam pela cabeça daqueles que creem. Como Ele pode estar irado com a sua própria criatura? Como Ele permite crianças, mulheres, idosos, inocentes morrerem numa guerra estúpida que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Eu aprendi que Deus é amor e não ira, mas parece que Deus está bravo. São sentimentos e pensamentos que nascem em nosso coração, dependendo da situação em que nós estamos vivendo. Um terceiro fato que o salmista traz aqui é o esquecimento. No versículo 2, lembra do teu povo que há tanto tempo escolheste para ser teu. Não é nada confortável ter a sensação de ser esquecido. Esta semana houve um contratempo aí na minha agenda, e eu entendi que tinha entendido, mas não entendi. E hoje pela manhã o irmão, esperamos o pastor lá, mas não tem problema, né? Está lá, o senhor pode nos visitar em outro momento. Falei, puxa meu irmão, me desculpe e tal. É uma sensação não confortável. Ser esquecido é como se não tivéssemos valor, ou como não tivéssemos prioridade na vida de quem nos esqueceu. Agora, espera um pouco. Deus nos criou e agora nos esqueceu? Como assim? Deus nos escolheu como seu povo e agora se esqueceu do seu povo? Deus está desatento? Deus não liga para mim? Mas eu fui criado à sua imagem e semelhança. Um outro motivo para descrer na palavra do salmista é a distância de Deus. No versículo 3 ele diz para Deus, Deus, venha até Jerusalém, veja as ruínas, ande sobre elas, ruínas sem fim. O salmista está chamando Deus para vir. Ele tinha a sensação de que Deus estava longe, muito longe do seu povo. São sensações que demonstram, todas elas são parecidas, demonstram o aparente abandono de Deus sobre o seu povo. Mas a pior observação do salmista ainda estava por vir. No versículo 11, ele diz assim, por que não quiseste nos ajudar? Por que cruzaste os braços? Deus, nessa palavra do salmista, nem estava longe e nem havia se esquecido do seu povo. Deus estava presente, olhando o sofrimento do seu povo e resolveu não atender os clamores do seu povo. Ele assistiu toda a queda, a destruição de Jerusalém, a profanação do templo, e ele não quis ajudar. Quantos desses pensamentos já passaram pela nossa mente? É verdade que existem sim motivos para descrer. Afinal, se Deus é amor,
Por que que Ele permite que crianças estejam morrendo na Ucrânia? Se Deus me ama, por que perdi o meu marido e o meu filho para a Covid? Por que existem tantas crianças aqui no GEPASSE, no Hospital do Câncer? O que elas fizeram para que isso acontecesse? E queridos, a incredulidade, a descrença, é o fundo do poço para qualquer pessoa. Por quê? Porque se Deus não existe, ou se não cremos nele, então toda essa história de vida eterna não existe. E se não existe vida eterna, então esta vida aqui na terra não faz nenhum sentido. Porque nós simplesmente nascemos para morrer. Um dia tudo se escapa de nossas mãos e no caixão nós não levaremos absolutamente nada, nem o nosso dinheiro, nem a nossa poupança, nem as nossas casas, nem os nossos carros, nem os nossos títulos, nem diplomas, nada. Por isso Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e se não cremos na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Descrer em Deus, descrer num governo que está acima um governo que está acima do governo dos homens, eu diria que é até mesmo perigoso, porque perdemos todo o senso de moralidade. A vida não vale nada, porque não precisamos prestar conta para ninguém, nem aos homens e nem alguém que está acima dos homens. Há motivos para descrer, e quando a pessoa chega nesse momento, nesse estágio, é o que nós chamamos aí de um tumor maligno espiritual. Mas o salmista, graças a Deus, não nos deixa na berlinda. Há motivos também para crer. Se existem motivos para descrer, existem motivos também para crer. Há esperança. E quais são os motivos para crer? O salmista começa a dizer agora, no versículo 12: mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Porque nós podemos superar as nossas perdas? Porque nós podemos superar o sofrimento? Porque nós podemos superar as tempestades que nós enfrentamos todo esse período, estamos ainda enfrentando? Porque nós podemos crer, porque Deus já fez. Apesar do salmista ter dito tudo aquilo anteriormente, ele reconhece que Deus tem governado desde o princípio. Desde o princípio, tu tens sido o nosso rei. É como se ele estivesse dizendo assim: ó Deus, muitas vezes vimos o teu governo e o teu juízo sobre os nossos inimigos. E mais, o Senhor nos salvou muitas vezes o Senhor nos ajudou. Versículo 13: com o teu grande poder dividiste o mar. Ele se refere à passagem, à fuga do Egito, o exército atrás, e Deus faz um milagre estupendo, nos salvou, abrindo o mar. O Senhor fez grandes feitos, o Senhor nos livrou das mãos dos egípcios, nos conduziu à terra prometida, nos fez vencer todos os povos que ocupavam aquela terra. Sim, o Senhor já fez grandes milagres, o Senhor já nos deu grandes vitórias. Nós também temos muitos motivos para crer. O fato é que Deus já fez muito por nós. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que conseguimos realizar, fazer até aqui, foi
pela graça de Deus. A começar por acordar pela manhã, levantar e andar, ao sentar-se à mesa para comer o pão nosso de cada dia, a inteligência, a capacidade, a coragem, o ânimo. Quantos livramentos Deus já nos deu. Muitos aqui podem relatar quantos livramentos Deus deu, inclusive de tumores malignos. Temos pessoas aqui que foram curadas. E quantos livramentos, muito mais, infinitamente mais livramentos que Deus nos deu, que a gente não soube. Ontem estávamos saindo para um aniversário e esquecemos o presente. Volta ou não volta? Vamos voltar, não dá tempo. Vai saber se nós fomos libertos ou não de um acidente. Quantos problemas solucionados com a ação de Deus, sobrenatural. Quantas bênçãos recebidas. Então eu te pergunto nesta noite, se você, qual é a tua situação? Onde você está hoje? Aflito, triste, desesperançado, com medo? Deus já fez muito, muito. Ele pode fazer mais, Ele pode fazer hoje também, amém? Segundo motivo para crer, Deus é soberano. O salmista diz: esmagaste a cabeça do monstro Leviatã, deste o seu corpo para os animais do deserto, fizeste com que corressem fontes e riachos, secastes grandes rios, criaste o dia, a noite, puseste o sol, a lua, as estrelas nos seus lugares, marcastes os limites da terra e fizestes o verão e o inverno. Deus é tão poderoso que esmagou a cabeça do monstro Leviatã. Uma lenda entre o povo de Deus, aquela serpente marinha, às vezes apresentada como um dragão, às vezes como um crocodilo. Ele é tão poderoso que fez correr água de pequenas correntes e riachos, ao mesmo tempo que ele secou os grandes e poderosos rios. Ele criou o dia, a noite e simplesmente colocou a lua em seus devidos lugares. Deus é soberano, grande. Deus tem todo o poder, então o salmista evoca essa grandeza, essa soberania de Deus para dizer que Deus pode sim restaurar, que Deus pode sim mudar a sorte do seu povo, que Deus pode libertá-los do exílio, pode reconstruir a nação judaica. Queridos, há esperança para mim e para você, porque Deus é soberano. Ele faz e desfaz, Ele destrói e Ele levanta, Ele fere e Ele cura, Ele faz secar a água, Ele faz jorrar a água. Basta uma palavra, basta uma ordem, há esperança, porque tudo, absolutamente tudo, está debaixo do alcance de Deus. É esta soberania e este poder que o salmista está evocando aqui diante das notícias, diante dos acontecimentos. Ele acredita, ele tem fé que Deus tem poder para reverter a situação. Onde você está hoje? É a minha pergunta. Em qual estágio você se encontra hoje? Como você está hoje? Não existe situação que a partir de onde você está, Deus pode levá-lo a um caminho de paz. Uma outra razão pela qual nós podemos voltar a crer e ter esperança é que Deus zela pelo seu nome. Versículo 7, profanaram o lugar onde és adorado. Versículo 10, será, Senhor, que eles vão te insultar para sempre?
Versículo 18: ó Senhor, lembra que os teus inimigos zombam de ti, eles xingam o teu nome. Foi esse o apelo do salmista. Ele diz mais ou menos assim: Senhor, nós somos o teu povo, e nós fomos derrotados e exilados. Olha o que eles estão falando do Senhor. Eles profanaram o templo sagrado, eles te insultaram, eles xingam o teu nome. O Senhor não se importa com a tua honra? Senhor, tu tens um nome a zelar. Restaura-nos, Senhor, para que o teu nome volte a ser exaltado. Restaura-nos para mostrar a tua glória, para mostrar o teu poder. Restaura-nos porque tu és o verdadeiro Deus. O Senhor é o Deus dos deuses. Queridos, Deus quer ser exaltado entre o seu povo, mas não somente entre o seu povo. Deus quer ser exaltado sobre toda a terra, sobre os pagãos, sobre os incrédulos. É para isso que Deus age no meio do seu povo. Ele realiza milagres, grandes feitos, para mostrar a sua glória entre todos os povos. Podemos ter essa esperança, podemos rogar a Deus que Ele nos ajude, nos assista, nos cure, nos faça um milagre, para que o seu nome seja exaltado. Foi esse o caso do cego de nascença. Quem pecou? Ninguém pecou. Mas isso aconteceu para que Deus fosse glorificado. E Deus faz isso hoje também, queridos. E Deus, nós podemos confiar no seu socorro, porque Ele é fiel às suas promessas. Versículo 20, o salmista diz: lembra da aliança que fizeste. Há motivos para crer, porque Deus é fiel, não a nós, mas Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel a Ele mesmo. Foi isso que o salmista reivindicou ao clamar ao Senhor. E de fato, Deus tinha uma aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com Abraão. Posteriormente, Deus faz também uma aliança com Davi. E Deus zela pela sua palavra. O salmista está resgatando a sua esperança nas promessas de Deus. E você pode se apropriar disso também. Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu posso orar, você pode orar. Nós podemos pedir a Deus que se cumpram as suas promessas em nossas vidas. Então, se nós estamos sem paz, nós podemos rogar a paz tão prometida, aquela que Jesus disse que o mundo não pode nos dar, só Ele pode nos dar. Estamos angustiados, então podemos rogar pelo auxílio, pelo socorro, pelo descanso que Jesus nos prometeu. E se porventura, como Jesus orou no Getsêmani para livrá-lo da cruz e Deus não o livrou, podemos pedir a Deus forças para enfrentar o que está preparado para nós. E Jesus foi em frente, morreu, mas ressuscitou, venceu a morte. Deus lhe fortaleceu. E como Ele, nós somos mais que vencedores também. Deus não prometeu que ia fazer tudo o que nós quiséssemos. Deus não nos prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas, mas Deus prometeu que estaria ao nosso lado, nos fortalecendo sempre, sempre. Deus é o nosso refúgio,
e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Queria concluir, queridos, há motivo sim para descrer. Vivemos num mundo complicado, que jaz no maligno, mundo violento. Nós vemos injustiças, vemos violência, vemos morte, nós vemos doenças, mas há muitos motivos também para crer. De que lado nós ficaremos? Dos que perdem a esperança ou daqueles que continuam crendo? Nós podemos, à semelhança de muitos hoje, culpar a Deus pelo nosso infortúnio, pelas nossas perdas. Eu diria até que seja plausível culpar Deus. Aliás, porque desde o princípio o homem já fez isso, né? Quando Deus pergunta para Adão: onde estás? Ele diz para Deus: a mulher que tu me deste me ofereceu do fruto e eu comi. Eu digo plausível porque, afinal, se Deus é bom, por que existem tantas tragédias no mundo? É um pensamento racional, lógico. No entanto, assim como o povo de Deus da época do salmista aqui, que era a época do exílio, nos esquecemos que a culpa da situação do mundo, como a culpa da situação do povo no exílio, não era de Deus, mas é da própria humanidade que se rebelou contra Ele. Vivemos dias que pensamos que nós somos o centro do universo. Vivemos dias que nós achamos que o mundo gira em torno de nós, que os nossos desejos precisam ser atendidos e não poucos acabam colocando Deus no banco dos réus. Ele que é santo, santo, santo. Como disse, nós podemos ficar do lado daqueles que perderam a esperança, até mesmo em Deus. Mas aí nós nos entregaremos de vez a esse tumor maligno. A nossa vida não fará mais sentido. Ao contrário, nós podemos levantar os nossos olhos e olhar para frente com esperança. Afinal, nós temos também muitos motivos para continuar crendo. Deus já fez muitas maravilhas, muitos milagres. Será que Deus não pode nos restaurar hoje, nesta noite? Afinal, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele é poderoso, e mais, Deus zela pelo seu nome. Ele quer que o seu nome continue sendo glorificado pelos homens, pelas mulheres, tanto os crentes quanto os descrentes. E por fim, Deus é fiel às suas promessas. Então o desafio para mim e para você nesta noite é: vamos sim continuar crendo em Deus. Vamos sim confiar em Deus, mesmo que aquilo que nós buscamos ainda não seja uma realidade. Nós somos chamados a viver pela fé e não pelo que nós vemos. Deus quer restaurar a nossa saúde espiritual nesta noite. Deus quer retirar de nós esse tumor maligno, essa desesperança no nosso coração. Assim como pais que não fazem tudo o que os nossos filhos querem, assim como os nossos pais não fizeram tudo o que nós queríamos, mas nós tínhamos a certeza, ou temos ainda a certeza de que eles nos amam, assim é Deus também.
Nessa noite, tenha confiança que Deus te ama.